Fala, Render People! Gente, olha só, eu quero que você de uma vez por todas consiga entender e nunca mais ter problemas para iluminar uma cena interna. Quando você estiver fazendo um render e você quer uma imagem incrível, realista, com uma iluminação que obedeça à hierarquia de luzes, o que é isso? Vou explicar tudo nesse grande aulão que eu preparei para você poder realmente entender o passo a passo de iluminar uma cena interna. Vou mostrar isso em 4 passos e ainda tem coisas bem legais que eu vou entregar uma cena para você poder fazer o download e poder estudar essa cena que a gente vai aprender aqui agora nesse aulão tutorial de iluminação interna, beleza? Então vem comigo! Uou, galera! Vamos lá, iluminação é uma coisa que eu me apaixono cada vez mais. Eu amo a parte de iluminação de uma cena 3D. Vocês podem acompanhar sempre aí, sei lá, no meu Instagram, nos trabalhos que eu posto, que realmente é uma parte que eu me dedico bastante. Adoro fazer iluminação, se tornar realista, criar realmente um mood, um clima na imagem, passar um sentimento. Eu adoro fazer isso. E hoje eu vou mostrar uma técnica que eu criei, onde eu utilizo 4 passos importantíssimos para você chegar numa iluminação de qualidade para suas imagens, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Só que eu quero te contar o seguinte, o que você vai ver agora, ela não é um vídeo de YouTube, tá? Ela é um aulão, né? Eu tenho um treinamento completo em renderização de arquitetura, que inclusive é uma pós-graduação. Esse treinamento completo te pega do zero, te leva até o avançado. É um treinamento homologado pelo MEC, pelo Ministério da Educação, o que te dá várias vantagens, né? Como, por exemplo, ter acesso aos softwares aí que são caríssimos. A versão estudante, que 3D Studio Max, por exemplo, que é gratuito, enfim, tá? Depois, se você quiser saber mais sobre o treinamento, quer se tornar um Master em ArcViz de verdade, fica aqui embaixo e você vai ter acesso a isso. E o que vai vir agora, esse grande aulão, é uma das monitorias dos aulões. Então, todos os nossos alunos têm acesso as aulas gravadas, mas também semanalmente a gente tem encontros ao vivo, tá? Comigo e com outros professores, onde a gente realmente tira todas as dúvidas ao vivo e consegue dar aulas como essa, tá? Então é uma aula que foi dada para os meus alunos, mas eu decidi liberar ela aqui agora para todos vocês aqui do canal em forma de presente, tá? Lembrando que no final eu vou dar a cena para vocês dessa aula de hoje. Para fazer o download é só clicar aqui embaixo e se cadastrar rapidinho, que eu vou mandar no teu e-mail a cena, fechou? Vamos ao que interessa, vamos ao nosso aulão de iluminação. E não se esqueça de comentar aqui agora tudo que você estiver gostando, estiver assistindo, estiver gostando, estiver tendo insights, comente aqui que eu quero saber se essa aula foi importante para você. Vamos lá, primeira coisa que eu quero te mostrar é essa cena aqui, tá? Um ambiente que eu chamei de loft e o que eu quis utilizar nessa cena aqui, tá? A gente tem, obviamente, a claridade entrando lá de fora, a gente tem um solzinho entrando ali também, a gente tem vários pontos no teto que eu fiz propositalmente para a gente poder entender isso, a gente tem essas fitas de LED iluminando, a gente tem uma luminária também de piso ali sobre o tapete, ela fica agradável como um todo. Ela tem as luzes bem definidas, tem sombras, né? A gente consegue ver as sombras, mas nenhuma delas deixa algum espaço muito escuro na cena. Enfim, é uma imagem agradável de ver. Outra coisa importante quando a gente está trabalhando com cenas comerciais é que a gente precisa pensar que essa imagem, além de ir para a tela do computador, ela também vai ser impressa, né? E quando a gente pega uma imagem, se vocês já tiveram a oportunidade de imprimir em catálogos ou, enfim, folders, imagens de vocês veem que elas, muitas das vezes, a impressão sai bem mais escura e carregada do que aquela imagem que você está acostumado a ver na tela, né? Justamente porque a tinta é diferente da gente ver os pixels com luz na tela e ver realmente uma impressão, camada de tinta em cima de camada de tinta. E quando isso não é 100% ajustado na gráfica e a agência que pega, às vezes, a imagem, enfim, acaba que as imagens acabam ficando pesadas. Por isso tem que ter a mão bem leve também na hora de fazer as imagens e poder deixar elas assim mais, não vou dizer flat, né? Porque elas têm que ter contraste, tem que parecer realista, mas elas são todas mais claras um pouco, justamente também para compensar isso na hora de imprimir ela sair certeira. Fechou, galera? Então vamos pensar agora em como que a gente vai começar a iluminar essa cena, tá? Eu criei uma regrinha, gente, que eu queria que você anotasse.
para facilitar quando você estiver pensando em iluminar uma cena como essa que a gente vai fazer aqui hoje. E é basicamente 4 levels, 4 camadas de hierarquia de luz. Se você seguir essa regrinha que eu vou passar para você aqui agora, você vai ter muito mais chance de acertar a iluminação do seu ambiente. E qual é essa regra? Anota aí. Céu, sol, ponto, fita. E eu já vou explicar o que é isso. Céu, número 1. Número 2, sol. Número 3, ponto. Número 4, fita. Céu, sol, ponto, fita. Vamos lá, gente. Que cena que é essa? Ela é um loft, tá? Deixa eu até fazer o seguinte, ó, um outro truquezinho que é legal fazer. Quantas vezes você quer ver as coisas que estão lá dentro, daí você faz o quê? Você congela de repente, ou dá um hide aqui no teto para poder ver, mas daí você bota na câmera, daí quando vai renderizar não tem teto, né? Uma coisa que eu costumo fazer é o seguinte, ó, você seleciona o gesso da sua tela, vem aqui, ó, no display e coloca display as a box. Porque fazendo isso, ela fica um box, fica transparente. Quando você for clicar aqui, você não vai selecionar ela, mas quando você renderizar, ela vai sair no render. Então ela não vai te atrapalhar na hora de montar o layout e nem nada disso, beleza? É a primeira dica aqui que eu te dou, que eu acho que isso vai facilitar a tua vida. Primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, ó. Céu, sol, ponto, fita. Quando eu penso numa iluminação de um ambiente, eu quero que você sempre pense nisso. Primeiro a gente pensa no céu. E o que é o céu, gente? Pra gente. Porque nem sempre precisa ter sol para vir luz lá de fora, né? Num dia nublado, num dia overcast, a gente tem essa luz difusa branca que entra, né? Ou às vezes o sol tá contra e mesmo assim tá iluminando. Por quê? Porque a nossa atmosfera, o céu e as coisas que estão lá fora rebatendo luz para dentro do nosso ambiente, eles estão iluminando, certo? Então vamos lá. A gente tem o céu iluminando. E como é que a gente pode iluminar o nosso céu? A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou iluminar essa cena com o Corona Sun e com o Sky no Environment, certo? Como é que eu faço isso? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma luz, né? Então eu vou vir aqui no Corona, vir aqui, Corona Sun. Beleza? Aqui tá a nossa cozinha, aqui tá nossas janelas. Eu quero que o sol venha daqui, entrando aqui, tá? Ele vai ficar um pouquinho inclinado. Deixa eu ver até a vista lateral aqui, ó. Essa inclinação tá boa, tá? Então o nosso sun aqui, mais ou menos, depois eu posso mudar um pouquinho para mais ou para menos, mas o que importa é que eu quis fazer o quê? Criar o sun, eu quis fazer o que geralmente a gente faz para iluminar, tá? Vem aqui no modificador dele e adiciona um Corona Sky Environment, né? Porque ao fazer isso, o que acontece? Ele adiciona o Sky, né? Aqui em volta. Se a gente vier aqui agora, por exemplo, no 8 aqui, digitar 8 no teclado, vai vir aqui, ó, Environment Effects, né? Mas eu vou ligar aqui no Render Setup, vou vir aqui em Scene, e vou fazer uma parada que é o seguinte, ó. Eu não vou querer que o céu venha pelo 3D Max Settings, que é esse aqui. Eu quero vir aqui Single Map e vou botar aqui dentro, tá? Então eu vou pegar simplesmente esse mapa que tem aqui e vou trazer pra cá, tá bom? Em instância, né? Beleza, dou um clear aqui, ó. Pronto. A gente tem a nossa telinha de volta aqui. E o que tá afetando agora é o nosso Sky. Se a gente for pegar agora o material do Sky que a gente acabou de colocar ali, eu até vou vir pra cá, copiar aqui, ó, em instância, beleza? E tem aqui, ó, nosso Sky Light Environment. Eu vou chamar de céu, tá? Pra ficar bem fácil pra gente poder entender, tá? Céu, ou Sky, como você preferir, tá? Ele já tá linkado aqui com a nossa Corona Sun. E daí o que acontece? Geralmente é isso. Coloquei o céu, vou vir aqui na minha câmera e vou dar um preview desse render, certo? Vamos lá, vamos ver como é que tá ficando isso aqui. E daí você tem algo parecido com isso aqui, ó. Que já tá bem legal, na verdade, tá? Ó. Na verdade, já ficou bem bonito, sem nem precisar fazer muita coisa. Porque justamente as luzes do Corona, tudo isso, elas já são, pô, projetadas pra vir certinho, tá? Mas vamos lá. O que eu quero te dizer é o seguinte, ó. Muitas vezes o sol fica estourando. Vamos dizer que você não tivesse cortinas aqui, tá? Vou até dar um hide aqui só pra gente poder simular qualquer coisa aqui. Vamos lá, vou fazer aqui de novo um preview. E tem o sol aqui entrando. Ele não mudou muito, né? Mas mudou mais a claridade aqui, tá? Então vamos até descongelar, vou deixar aqui as minhas cortininhas. Vou voltar. A primeira coisa que eu quero que você pense. Céu. Se eu quero cuidar da iluminação vinda do céu, eu não posso ter sol, né? Por enquanto, porque o sol é o número 2. Eu vou vir aqui, ó, no Corona Sun e vou simplesmente desligar ele, tá? Desliguei o Sun.
venho aqui e o meu controle agora de luz, de environment, tá todo baseado nesse cara aqui, ó. Céu, fechou? Vamos ativar aqui, ó, pra gente ver como é que ele tá ficando. Bah, tá escurão, né? Tá meio azulado. E daí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ajustar esse céu para que, como se não existisse sol, eu tivesse uma iluminação o suficiente para iluminar. Quando eu falo uma luz principal, é essa luz. A primeira que existe é a do céu, é a do environment, da projeção desse sky aqui, tá? Como é que a gente faz para ajustar ela? Eu vou te fazer uma coisa aqui que muitas vezes eu faço, porque o céu pode estar ou azul ou pode estar mais amarelado, depende da minha posição do sol. Só que eu quero ter um controle para que essa imagem fique mais comercial. Eu não posso deixar ela muito amarelada, não posso deixar ela muito azulada também. Eu quero que a iluminação do céu em si seja mais neutra. E para isso, olha só que bacana. Eu vou pegar o meu Corona Sky mesmo, eu vou clicar aqui e vou adicionar um mapa do Corona, que é um Corona Color Correct. Ou seja, manter. Eu vou dar um Color Correct no meu céu, tá? Então, se eu vier aqui em saturação, por exemplo, e colocar -1, ó, o que vai acontecer? Então, deixa eu garantir que esse Sky aqui, ó, ele tá em instância aqui, tá, né? Instância, beleza. Ó, quando eu renderizar, ele não vai mais ficar azulado. Por quê? Porque eu tirei a saturação dele, tá? Então ele... Deixa eu tirar aqui para não ficar na frente, né? Aumentar aqui um pouquinho para você poder ver. Então, eu gosto de usar esse controle, que é um Corona Color Correct, para ter mais controle sobre a cor desse céu, tá? Então, eu tirei a saturação dele, porque eu quero que ele fique mais branco mesmo. E daí tem uma outra coisa agora dentro aqui que eu posso fazer. Dentro do céu aqui, ó, a gente pode mudar algumas coisas. Se eu, por exemplo, aumentar agora, a intensidade tá 1, né? Vamos botar 2 aqui para ver como é que fica. Ó, já tá mais claro, né? De repente a gente vai botar aqui, ó, 1,5. Talvez até 2, tá? E depois não significa que a gente não vai poder voltar atrás e de repente dar uma calibrada quando entrar as outras luzes, tá? Mas o importante aqui é eu entender o seguinte. O meu ambiente tá iluminado o suficiente com o céu? Céu, sol, ponto, fita, tá? Então eu entendo que agora ele já tem luz, né? Já tem luz dentro do meu ambiente. E isso aqui a gente consegue perceber com isso aqui, tá? Se eu quiser que a minha luz entre um pouco mais aqui, eu também tenho um negócio aqui, ó, que é bem legal, que é isso aqui, ó, Fake Horizon Blur. Ele tá em 0. O que significa aqui? Que o nosso horizonte tá certinho assim, ó. Veio o céu e numa linha retinha ele começou a parte do horizonte para baixo, que seria a Terra, né? E quando a gente dá um blur nisso aqui, começa a iluminar um pouco mais para a parte do chão também. E daí a luz tende a subir um pouco mais. Você vai ver isso, ó. Se eu der um Fake Horizon Blur aqui de 1, ó, olha como a luz já melhorou. Então entrou muito mais luz aqui no nosso teto, por quê? Porque o horizonte agora, ele tá não só vindo a iluminação do céu até o horizonte, ele começa a vir um pouquinho de baixo também, tá? Primeira coisa que eu quero te dizer, tá? Se você quer que entre mais luz no seu ambiente, dá esse Fake Horizon Blur aqui, que isso já muda tudo, tá? Ele consegue entrar um pouco mais de baixo também a luz, iluminando melhor o ambiente. Legal, ó. Então a gente tem o nosso ambiente já com céu. O seu objetivo aqui, número 1, é iluminar a sua cena. É deixar essa cena iluminada só com o céu. Porque se por acaso essa cena fosse nublada, como você faria? Porque você viu que quando eu ativei o sol, tudo iluminou mais, né? Mas se você não quiser sol, gente, daí como é que faz? Se você quiser nublado. Então você tem essa chance de fazer isso aqui, fechou? Agora vamos ativar o sol de novo, pra gente agora ter controle só do sol, fechou? Vamos lá. Vou fechar isso aqui, minimizar isso aqui, posso fechar isso aqui. Vamos lá, vou selecionar aqui o nosso sol, tá aqui, ó, Corona Sun, e vou ligar ela. Ele, né? Eu vou ativar de novo o preview pra gente ver como é que tá ficando o nosso sol. Beleza. Ele tá aqui em cima, tá vendo? Tá bonitinho, tá ali também. Acontece que eu quero que ele venha um pouco mais pro fundo, porque eu quero ver o sol pegando lá naquela cozinha e tal, né? Então eu vou ter que fazer o quê? Trazer ele mais pra cá, né? Pra ele entrar aqui. E talvez mais inclinado, porque daí ele vai mais longe, certo? Vamos ver como é que ele vai ficar aqui. Legal. Agora tá pegando lá na cozinha também, tá vendo? Só que daí o que aconteceu? Começou também a estourar aqui e ficou bem claro agora o nosso ambiente. E daí a gente pode começar a diminuir agora a intensidade, gente, do nosso sol. Porque agora a gente tá o quê? A gente sabe que se a gente desligar o nosso sol,
Cara, nossa imagem já tá linda e maravilhosa, assim, iluminada, como se fosse um dia nublado, né? Então eu posso ligar o sol e baixar a minha intensidade, tá? Então vou baixar a intensidade aqui, sei lá, 0,2. Quero um sol bem fraquinho. Isso é outra coisa importante, tá, gente? Quando você fazer uma imagem comercial, não bota o sol aqui, tipo, pô, 3, sei lá. Olha só, eu vejo muita imagem com, sei lá, o sol realmente avacalhando. Ele chega aqui, ó, estourando tudo, e na janela, e em tudo que é lugar, e talvez isso faça com que você tenha medo de usar o sun, justamente porque isso acontece, mas é só você ter o controle da intensidade, tá? Vamos botar aqui, ó, 0,3, eu acho que tá bom. Bem levinho mesmo, eu quero que um sol aqui, ó, ele entre sem comprometer o restante da iluminação, tá? Olha que bacana. E daí eu vou dar um size nele também, porque eu não queria que ele ficasse tão marcadinho, apesar de que ele tá pegando só aqui no sofá, eu quero dar um size aqui de 4, pelo menos, que daí a gente dá aquela borrada, lembra, né? Quanto maior a nossa fonte de luz, as nossas sombras também elas vão borrar. Olha só o que aconteceu aqui. Antes estava bem marcadinho por causa das entradas da cortina, e agora já melhorou isso, tá? Eu até vou diminuir aqui, ó, 0,2, e tá aqui. Eu ainda quero que o sol entre mais lá atrás, gente. Eu vou mudar esse sol aqui mais uma vez ainda. De repente eu vou dar mais uma inclinada nele, tá? E um pouquinho mais pra cá, vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Ah, agora sim, ó. O sol tá vindo até aqui atrás, ó. E olha que bonitinho. Um sol bem borradinho, bem fraquinho. Ele tá entrando aqui, ó, mas ele não tá pegando na minha cena. Deixa eu fazer diferente aqui, ó. Acho que ele tá entrando raspando demais. Eu vou vir mais pra cá, pra ele pegar mais de frente, tá? Daí é ajuste, né, gente? Talvez o size aqui em 4 talvez esteja demais pra essa cena. Eu vou colocar aqui 2, que daí a gente consegue ver pelo menos o sol batendo aqui nas coisas, tá? Mas olha que bacana. A gente tem um sol aqui amarelado, tá? Não tô feliz ainda, gente. Eu não tô feliz aqui com o lugar onde o sol tá pegando, tá? Vamos mudar aqui mais uma vez. Trazer mais pra cá. Aqui, pronto. Vamos ver isso aqui. Pronto. Agora eu acho que eu tô feliz. Porque tá pegando aqui atrás e tá pegando aqui no sofá também. E tá pegando lá na cozinha toda. Fechou? Então a gente tem um sol aqui aquecendo isso. Muitas vezes você não vai querer também o sol muito amarelado. Aqui no caso tá bonito, né? Mas às vezes você quer deixar ele mais branco. Porque quanto mais... Se você deixar no modo realista, aqui assim, ó, quanto mais inclinado você vai deixando o sol, mais amarelado ele vai ficando, mais golden hour, né? Mas você também pode botar aqui assim, por exemplo, Kelvin. Temperatura Kelvin. O que vai acontecer? 6.500 é um sol branco, né? Tá aí, ó. Inclusive, eu vou te dizer o seguinte, tá? Tem lugares onde você... Se você já viu as imagens, por exemplo, que são feitas na Austrália. Já conhece estúdios australianos? Você vai ver muito isso. Eles usam um sol bem inclinado, bem fraquinho, mas o sol ele é branco, tá? Ele fica mais neutro, assim. É claro que você também pode aquecer ele um pouco aqui, ó. 5.000, ele vai ficar mais ou menos a cor que ele tava ali antes, tá vendo? Ó, um pouco mais, um pouco menos, né? Eu vou deixar aqui, ó, 6.000, que é o meio termo. Ele tá um pouquinho quente, mas ele tá mais pro branco. Tem muita gente perguntando sobre o Tone Mapping, né? Tone Mapping, ele tá zerado. Na verdade, eu não fiz nada em lugar nenhum, tá? Eu não tenho LUT, eu não tenho nada aqui, ó. Ele tá zerado. Mas tem uma coisa que eu fiz, sim. Curves. Se eu tirar, ele tá com mais contraste, tá vendo? Porque tá bonito também. Não sei nem se eu vou deixar essa curva. Eu vou até dar um resetar aqui, ó. Pronto, isso aqui é como veio, tá, gente? Ele saiu assim do render. O que eu fiz é porque justamente como eu queria uma imagem um pouco mais comercial, eu não queria que essas sombras ficassem tão fortes. E daí como é que eu vou fazer isso? Eu vou te mostrar aqui. Eu posso diminuir um pouco o contraste, né? 0,1, eu vou botar aqui assim, ó, 0,8 em vez de 1. Ó, 0,7, 0,6. Dá pra fazer isso também, tá? Mas não é o que eu fiz. O que eu fiz foi vir aqui adicionar curvas. E aqui na configuração das curvas, ó, editor, eu simplesmente peguei, cliquei mais ou menos aqui assim, ó, e dou uma subidinha, desculpa. Uma subidinha. E aqui eu volto. Então, tipo, ó, eu trouxe uma leve curva aqui, ó. Tá? Pra tirar um pouco daquela parte de sombra ali, tá? Mas pouquinha coisa mesmo, ó. Só um ajustezinho fino, tá? Ó.
Se eu ligar e desligar a curva, é isso aqui que acontece. Fechou? Mas isso é muito importante para poder dar esse pequeno ajuste aí, tá? Vamos lá, gente. Eu acho que dá para diminuir um pouquinho agora a luz do Sky aqui, ó. Não sei também, vamos ver. Vou abrir aqui um pouquinho. O Sky tá com intensidade 2, né? Eu vou botar aqui 1,5, tá? Ou 1 mesmo, ó. Porque ao ativar o sol, automaticamente as coisas clarearam um pouquinho mais, tá? Então eu vou deixar aqui, ó, 1,3, tá? A intensidade do nosso céu. Fechou? Então a gente tem aqui, ó, céu, sol. Ander, o que diabo é ponto fita? Ponto. Eu vou chamar tudo que for ponto de luz, como por exemplo, um spot, uma luminária, seja de teto, seja de piso, seja de mesa, tá? Isso eu vou chamar de ponto. E fita é o que eu vou chamar de luz indireta. Luz indireta seja muito provavelmente criada por fita de LED, tá? Por isso que eu chamei de fita. Então vamos lá. Vamos agora começar pensando nas nossas luzes aqui para a gente poder criar as luzes, tá? Eu até vou pegar o sol que tem aqui, ó, e vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar aqui de 2 sol. Fechou? Renomeei aqui, né? Vou pegar o nosso material aqui, na verdade, vou chamar de 1 céu. Porque daí a gente tem a certinha hierarquia, tá? 1 céu, 2 sol. Vamos criar os pontos de luz? Vou vir aqui, criar uma Corona Light. Vou colocar aqui, ó, um disco. Temperatura, mais ou menos uns 4.000, tá? De temperatura. Vou vir aqui nessa luminariazinha aqui, ó. E vou criar redondinho aqui, ó. Vou pegar ela aqui agora, ó. E vou colocar ela lá pertinho da nossa luminária. Aqui em cima, né? Fechou? E essa luminária aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Já tá a temperatura, tá aqui, tal. Eu vou chamar ela o quê? Vou chamar de 3 ponto spot, beleza? 3 ponto spot, ela vai estar aqui. E daí agora eu simplesmente vou copiar em instância, né, gente? Vim pra cá. Aqui, ó, em instância. Depois a gente vai ver se vai colocar um yes, não vai, tá? Aqui, ó, em instância. A gente vai fazer tudo isso aqui, ó, com essas luzes. Agora eu quero pegar todas elas e copiar pra cá, né? Eu posso fazer isso e desselecionar a minha luminária, né? Ou posso vir aqui nos modos de seleção e selecionar só luzes, que daí eu só vou mexer em luz, eu não vou ficar pegando na minha geometria, tá? Vamos lá, instância, copio pra cá, instância, instância, copio pra cá, instância. Fechou? Então botei esses pontos de luz aqui, né? Vamos ver que pontos de luz mais que a gente pode adicionar aqui, tá? Tem essa coisa redonda aqui, essa luminária aqui, ó. Vou vir aqui, Corona Light. Vou colocar um disco também, tá? Bem no meio aqui, ó. Vir aqui. Adicionar aqui assim. Bem centralizadinho, tá? Vou vir aqui. Subir. Vou colocar bem aqui assim no meio. E vou fazer uma parada que é o seguinte, ó. Essa luz aqui, eu quero que ela ilumine pra cima e pra baixo, porque eu quero que ela dê o efeito de luz na luminária e também ilumine pra baixo, tá bom? Lembrando, eu vou tirar aqui, ó, Direct to Visibility, tá? Tirar aqui, ó, o Occluded das outras luzes, tá? Vou desligar isso aqui também, fechou? Isso é importante pra gente poder não ficar vendo essa rodela amarela acesa, e sim a gente poder ver a luz que ela gera e a luz que ela vai bater nessa luminária para gerar luz, tá? A gente tem aqui, ponto. Essa aqui também é ponto, então vou chamar 3, espaço, ponto, teto, vou chamar, fechou? Tem mais uma que tem ponto, esse cara aqui também eu posso considerar que é essa luminária aqui, ó, que tá pendurada aqui em cima da nossa bancada, tá? Agora eu vou vir aqui, Corona Light, retangular. Tá vendo que eu não tô mexendo agora nas intensidades dela, nada, tá? Todas elas estão saindo com 50 de intensidade. Depois a gente vai calibrar isso, fechou? Eu vou vir aqui agora, ó, colocar bem certinho aqui na minha luminariazinha. Ver de vista lateral aqui, ó. E onde é que vai isso aqui? Vai exatamente na nossa luminária aqui, ó. Cadê? Onde é que tá, gente? Ah, tá aqui. Aqui dentro, tá? Da nossa luminária. Até eu vou desligar isso aqui que eu quero ver ela, onde é que ela fica encaixada aqui, que eu não tô vendo muito bem. Ah, ela fica lá dentro mesmo, ó.
Então ela fica aqui dentro, tá? Fica encaixadinha aqui assim, ó. Tá tudo certo a nossa luz. Fechou? Tem uma luz aqui dentro também. E essa luz também é ponto. Então vou colocar aqui 3, ponto pendente. Fechou? Ponto. Tudo que é ponto também foi feito. Vou salvar, né? E vamos ver como é que vai ficar esse render aqui agora, tá? Vou gerar um preview. Deus me livre. Olha só o que tá acontecendo aqui. A gente tá com as luzes artificiais cobrindo a luz bonita que a gente fez natural. Como essa é uma imagem de dia, a luz natural ela tem que prevalecer. Quando a gente fala em hierarquia, né, gente? Pô, hierarquia. Hierarquia é quem manda para quem não, para quem obedece, né? Basicamente isso, né? O mais forte ou o mais quem tá acima um do outro. E a luz natural, ela tem que ser a coisa mais potente que tem na sua cena. Você vai fazer de uma maneira que você consiga perceber que a luz natural é que está iluminando. E do jeito que a gente fez aqui agora, a gente não consegue perceber isso. Tá tão forte a luz artificial que, de verdade, se eu desligar o sol e desligar o céu, não vai fazer diferença nenhuma. A gente vai ter que diminuir, gente, bastante a intensidade de todas essas luzes para que justamente a gente consiga ter esse controle aqui de uma... A gente tem a luz artificial. Para que serve a luz artificial, tá? Nesse caso aqui é para trazer aconchego. É para trazer assim, ó, mostrar o projeto luminotécnico, para mostrar pontos que talvez ainda estivessem ficando escuros e frios, e a gente consegue trazer então um pouco mais de calor para a cena. Não é de verdade para iluminar a cena. Para iluminar a cena a gente tem a iluminação natural. A gente tem o céu e o sol, tá? No caso dessa cena aqui em específico. Vamos lá, então vamos diminuir essas intensidades aqui, tá? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser selecionar esses pontos aqui, esses spots que a gente tem. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, eu vou botar 4, tá? Acho que ela tá muito grande. Como elas estão todas em instância, todas elas diminuíram. A gente vai colocar aqui um Yes nela. Vou usar esse foco uniforme aqui. E a intensidade dela, até vou deixar 50 ali, tá? Porque não é ela que tá fazendo essa bagunça toda. Eu acho que quem tá fazendo isso é esse grandão aqui, ó. Tá 50, né? Eu vou diminuir isso aqui pra 1, tá, gente? Pra ficar realmente bem mais discreto. E aquela luz lá atrás, vou colocar aqui Light, deixa eu ver aqui, 50, eu acho que dá pra deixar também, tá? Vamos fazer um preview novo pra gente ver como é que tá ficando? Pô, agora, sim, né? Olha só que bonito que tá essa nossa cena. A gente tem a luz artificial aqui, ó, mas não tá estourando. A gente tem a luz aqui, ó. A gente tem esses pontos de spot de luz, eles estão iluminando. A gente consegue ver aqui, ó, atrás, onde teria bastante sombra, elas estão iluminando. Então tá bonito, tá vendo? Eu até diminuiria. Eu vou pegar essas luzinhas de ponta aqui, ó, que tá com 50. Deixa eu botar 20 aqui pra ver como é que fica. Melhor, tá? Porque eu estava pegando muito no chão ali, no piso, e tava estourando. Ah, faltou uma luz, um ponto aqui, ó. Que vamos acender essa luminária aqui, tá? Essa de pedestal aqui, ó. Vim aqui, Corona Light. Eu quero uma esfera dessa vez. E vou deixar um pouco mais quente, 3200 aqui pra essa luminária aqui, ó. Vou trazer aqui, ó. Deixar uma esferinha desse tamanho aqui. Vamos colocar ela no lugar certo. Bem centralizada aqui no meio, tá? Essa luz, ela tem que ser visível mesmo, porque eu tenho que ver ela, né? Vamos lá, vamos ver aqui como é que é o preview de novo com ela ali. Vamos ver se essa intensidade de 20 ali, ela tá compatível ou a gente tem que diminuir, aumentar. Vamos fazer mais um preview aqui. Então tá aqui, ó. Eu acho que ficou apagado demais, quase não dá pra ver que essa luminária tá acesa. Então vou aumentar, tá? Ó, agora acho que ficou melhor, tá vendo, ó? Então a gente tem lá céu, sol, ponto. E agora vamos colocar a fita, tá? Vamos lá, vamos pra fita. Vamos pra fita, foi pra fita. Vamos colocar aqui agora Corona Light retangular, pra gente poder colocar aqui debaixo do móvelzinho da cozinha. Eu quero aqui, ó, uma fita de LED. Bem bonitinha aqui assim, fechou? Tá ali, ó, embaixo do móvel. Eu vou chamar esse aqui de 4, né? Porque tá na camada 4. E vou chamar de fita cozinha, fechou? Vou criar mais uma aqui, ó, do cortineiro. Eu quero que
o cortineiro inteiro fique aceso, tá? Então vou clicar aqui, vou vir aqui, colocar aqui dentro do nosso gesso, tá? Vou chamar de 4 também e vou colocar fita cortina, fechou? E tem uns nichos aqui que eu gostaria de ter também, que é aqui nesse móvel aqui, eu tenho uns nichozinhos, eu vou adicionar aqui também, ó. Corona Light, retângulo, tudo certo, é isso aí. Vou botar aqui, ó. Vai ficar onde? Vai ficar aqui embaixo. E aqui assim, ó. Instância, tá? Na verdade, antes de copiar a instância, eu vou dar um nome certo, né? Já vou modificar aqui, ó. 4, fita, nicho. Fechou? Vamos lá. Aqui embaixo, instância. E o último aqui também, instância. Fechou. Tá? Se não estiver conseguindo ver aí, deixa eu dar um hide aqui nessas cortinas para poder ver o móvel. Tá ali, tá vendo? Ó, tá aqui dentro do nicho. Isso aqui é um nicho, um nicho, um nicho. Fechou? Vamos lá. Vamos ver pela câmera de novo. E agora, de novo, a gente vai ver como é que tá a intensidade dessas luzes indiretas aqui, ó. Deixa eu salvar isso aqui para não perder. Vamos fazer o preview então, pra gente ver como é que tá ficando agora na etapa final da fita. Tan, tararam, tan, tan, tan. Olha que bacana. Algumas luzes ficaram boas, outras ficaram demasiado. Ó, eu acho que tá forte demais, tá? Então o que a gente vai fazer? Pegar a luzinha aqui, ó. Lembrando que essa luz não tá aparecendo não, tá, gente? É só por causa do forro, né? Lembra que a primeira coisa que a gente fez foi pegar o ceiling aqui, né? O nosso forro aqui. E botar display as a box. Por isso que tá aparecendo ali, tá? Mas vamos lá, vamos pegar nossa seleção de luzes aqui, ó. Tá muito forte também, né, gente? Então a gente não pode deixar essa intensidade. Eu vou pegar aqui, ó, essa intensidade aqui. E vou colocar 10. Fechou? Aquela lá atrás... 10 também, tá muito forte isso aqui. Essa do nicho só, que pelo que eu tô vendo aqui, como o nicho, ele é... Não, tá muito forte, tá louco. Nunca ia estar iluminado desse jeito aqui. 10 tá bom também. Então a gente tem aqui 10, 10, 10, 10, 10, 10. Fechou? Vamos ver de novo o nosso previewzinho aqui, ó. A gente vai conseguir ver isso. Agora sim tá decente essa luz aí, ó. A gente consegue ver. A gente vê o calorzinho do LED, tá vendo, ó? Mas não é nada que tá gerando sombra e cagando a nossa cena, entendeu? Então... eu considero que nesse resultado que a gente chegou aqui, já chega num resultado de uma imagem bonita, comercial, tá? Uma imagem aí que você vai conseguir utilizar comercialmente, está respeitando aqui as hierarquias. E lembre-se, tá? Eu coloquei tudo aqui, né? Mas a gente não precisa ter todas essas luzes acesas sempre. Tá? Isso é muito importante dizer. E daí eu vou ativar o Light Mix agora justamente pra gente brincar com isso, tá bom? Eu vou pegar aqui agora e vou configurar o Light Mix. Eu vou abrir aqui o Render Setup, Setup Light Mix. Eu quero que configure baseado nas luzes em instância, porque todas as luzes são diferentes. As que eu queria iguais eu copiei em instâncias, como as dos nichos e também as dos spots. Então, em instância vai ser perfeito. Eu vou gerar. Quando eu faço isso, você já sabe, né? A gente já teve aula disso, a gente tem aula disso lá no treinamento. Aqui no Render Elements, ele já cria os Render Elements. E o legal é que ele já criou aqui, ó, céu, sol, ponto, fita. Céu, sol, ponto, fita, já na ordem. Só tem uma Corona Light aqui que eu não sei o que aconteceu com ela. Deixa eu ver qual é que eu não dei nome. Será que eu... Qual que eu errei aí? Qual que eu não coloquei? Do nicho. Deixa eu descobrir isso aqui agora. Tem uma luz aí que não tá. Corona Light, qual que é? A do pedestal aqui, ó. Então eu vou chamar aqui, ó, de 3 ponto Lumi piso. Fechou? Só que como eu mudei esse nome e fiz isso aqui, ó, eu vou ter que configurar de novo o Light Mix, tá, gente? Então eu venho aqui, ó, deleto toda essa parada aqui. Scene, Setup Light Mix. Gera. Pronto, agora os nossos Render Elements estão certíssimos. Fechou? Agora eu venho aqui, salvar. E agora vamos gerar um preview um pouco maior para a gente poder brincar com o Light Mix e mostrar como que a gente pode também
mudar um pouco essa configuração da iluminação de acordo com o que a gente acabou de estudar aqui hoje, mas também, como eu disse, nem sempre você precisa ter essas 4 camadas, né? Geralmente se tem, mas às vezes não. Às vezes você não quer. Às vezes eu quero que tenha uma luz mais natural. Isso aqui é uma imagem bem comercial e, como eu disse, com tudo aceso, né? Mas você nem sempre vai querer isso. Você às vezes quer que fique mais realista, mais um cara de foto, daí você provavelmente não vai ter todas essas luzes acesas. De repente vai desligar os pontos, vai deixar só a fita, o sol, né? Vamos mostrar aqui agora como poderia ser isso. Vamos lá. Agora que a gente tem então aqui, ó, a nossa configuração do Light Mix, vamos desligar tudo aqui, ó, pra gente ver como é que a gente chegou nesse resultado. Ó, sem luz nenhuma, só o céu. Céu, sol, ponto, fita. Lembra? O céu é o responsável por a gente ter a iluminação principal, gente. Quando eu falo, cuidado com a hierarquia de luzes, é justamente isso. A luz natural, ela precisa ser o suficiente para iluminar o teu ambiente. Sol entrou depois. Olha que bonito. E se a gente tirar o environment? Isso aqui é só a iluminação que tem do sol. Então olha só que bacana. Se a gente quiser, a gente pode ativar o environment e de repente não deixar ele tão forte. Pode vir aqui, ó, 0,5, 0,3, 0,2. Se a gente quiser um diazinho que tiver, sabe assim, não quiser tão iluminado, a gente consegue mexer nisso aqui agora. Porque agora que você vai fazer o ajuste fino de verdade, tá? Então vamos lá, 0,4, ó, eu acho que tá legal. Agora ponto. Se a gente não quiser ligar os pontos, só quiser ligar as fitas, tá? Ó. Já ficou bonito, tá vendo? A gente já trouxe um calorzinho. Pô, seria legal se a gente tivesse essa luminária. Então beleza, a gente acende a luminária. Não, pô, eu quero o ponto do pendente, dos spots, tá? Do teto. Aqui, gente, ó, o resto que tava dizendo aqui, ó, se a gente não ligar, a gente tá vendo só a luz que tá fazendo. Se a gente ligar, a gente tá vendo aqui provavelmente ou um light material que tem aqui nessa luminária, tá? Que tá ali iluminando também. Ó, e a gente pode desligar. Ou a visualização mesmo da luz, porque eu coloquei para ficar visível, né? Então a gente tem isso aqui também, tá? Vamos lá. Se a gente quisesse deixar tudo aceso de repente e desligar o céu e desligar o sol, a gente tem uma imagem realmente noturna. Ó. A gente tem uma imagem onde lá fora tá preto, escuridão. E daí, obviamente, a gente consegue aumentar um pouco mais tudo aqui, né? O ponto do piso, sei lá, 5. O do pendente lá da cozinha, sei lá, 10. Olha só, já iluminou ali, tá vendo? Ó? A gente consegue trazer para uma imagem muito mais noturna também. As fitas aqui também, vamos dizer que a gente pode aumentar tudo aqui o dobro. Tá? Para deixar muito mais claro. E como essa luz aqui redonda ela é bem grande, ela que ilumina o ambiente inteiro, tá? E daí a gente tem que ter um cuidado com ela aqui, mas a gente pode fazer. O ponto teto aqui, ó, de repente 2, 5, vamos ver aqui, ó. 10. Tá vendo? Se eu botar 50, daí fica ridículo. Gente, quantas vezes você já viu uma imagem desse tipo aqui, ó? E é aí que eu falo que tem que cuidar, porque essa imagem aqui é feia pra caramba. É só uma imagem lavando tudo e sem... E essa hierarquia de você poder entender o que é mais forte e o que é mais fraco, né? Então, pô, se você usa isso aqui em 5, ó, em 10, você tem um ambiente bem mais agradável e consegue realmente... Ah, eu quero que tenha um pouquinho de environment lá. Beleza, tu liga o environment e deixa ele bem fraquinho aqui, ó. 1,01, 0,1. Quer deixar ele meio azuladinho para deixar um blue hour? Beleza, vem aqui. Traz para cá um pouquinho azulado, né? Consegue botar uma corzinha nele, ó. 0,05. Tá aí, ó. A gente tem uma luzinha entrando, tá vendo? E dessa maneira você consegue também criar outros moods aí para sua cena, tá? Mas o principal que eu queria aqui seria que a gente voltasse aqui, ok? Tudo como a gente planejou, vou deixar branco aqui também, e o sol entrando. Que eu acho que aqui, ó, é o ponto certo que a gente encontrou para deixar uma imagem, talvez o environment um pouquinho menos, tá? 0,7, 0,6, 0,5. Né? Ele estava em 1, tá claro, mas de repente 0,7 fica melhor. Pá, eu quero saber quem gostou desse tipo de iluminação aqui. É, galera, e aí, curtiu? Curtiu? É uma pegada diferente, né? Um vídeo um pouco mais longo, porque é assim que são as aulas, né? Uma aula, ela é recheada de minúcias que às vezes não
num vídeo de internet, de YouTube aqui, por exemplo, a gente tem que passar corrido, né, para não deixar um vídeo muito longo, muito cansativo. E numa aula a gente tem mais tempo, foi o que eu fiz aqui. Se você gostou dessa aula, aprendeu e quer aprender muito, muito mais, considere se matricular no Off 3D Academy, no treinamento, que tá o link aqui embaixo, Master Vis, se tornar um Master em visualização de arquitetura, beleza? Lembrando que o link para fazer o download dessa cena também tá aqui embaixo na descrição, basta você se cadastrar e eu vou mandar por e-mail para você a cena, você baixa e pode estudar o que a gente acabou de aprender aqui nesse aulão, nesse vídeo tutorial aqui do YouTube, beleza, gente? Ah, outra coisa, se inscreva no canal se você não está inscrito ainda, dê um joinha aqui e curte esse vídeo se você gostou e ficou aqui até o final. Nos vemos no próximo vídeo aqui do canal, fechou, gente? Dale render!